Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a fila. Nós vamos falar sobre os conceitos básicos e também mostrar essa estrutura em linguagem C. Aqui são os conteúdos que eu irei abordar durante esse vídeo. Primeiramente, o que é uma estrutura de dados? Estruturas de dados elas são maneiras de guardar e organizar os dados na memória de um computador ou dispositivo de modo eficiente, de forma que façam sentido e proporcionem um bom desempenho ao serem processados. Esses dados, pessoal, eles podem ser armazenados e manipulados através de uma determinada estrutura, seja ela a lista, a fila, a pilha, a árvore, entre outras. Hoje o nosso foco será sobre a fila. E o que seria a fila? A fila é uma estrutura de dados bastante utilizada na computação, onde o primeiro elemento a ser inserido, ele também tem que ser o primeiro elemento a ser retirado. Essa estrutura de dados, a fila, ela segue um padrão conhecido como FIFO, First In, First Out. O que isso significa? Significa que o primeiro elemento a entrar na fila tem que ser o primeiro elemento a sair. E aqui nós temos algumas características bem legais sobre a fila. A fila, cada elemento ela tem sua posição. O número de elementos presente em uma fila é dito tamanho da fila. Esses elementos que são inseridos, eles só podem ser inseridos no fim da fila e eles só podem ser retirados no início da fila. Está um pouco complicado ainda de entender, pois calma que nós vamos mostrar agora um exemplo bem prático do uso da fila. Nosso exemplo, a gente vai utilizar o carro de sorvete. Aqui nós temos o nosso carrinho de sorvete, né, que começa a anunciar sorvete, sorvete barato, sorvete. As crianças que estavam aqui do lado, ao escutarem isso, começam a correr em direção ao carro de sorvete. A Ana, ela é a primeira a chegar. Depois vem o Fábio, depois vem o Bento, depois o Caio e por último a Bia, né, que não teve sorte de chegar primeiro, né? Percebam, pessoal, que agora aqui nós temos a característica de uma fila, porque nós temos um elemento vindo atrás do outro. A Ana, como ela foi a primeira pessoa a chegar, ela vai ser a primeira pessoa a ser atendida pelo carrinho de sorvete. Logo, ela vai ser a primeira pessoa a sair da fila. Quando um elemento sai da fila, outro elemento vem e preenche esse espaço, né? Sendo o novo primeiro da fila. A Bia, como ela foi a última a chegar, ela vai continuar ocupando esse espaço do último enquanto não vier outra pessoa para preencher esse espaço. Digamos que aqui venha o Pedro e o Pedro não vai chegar perguntando: ei, quem é o primeiro da fila? E vai tentar se encaixar aqui, né? Não, pessoal, na vida real a gente sabe que não funciona assim. A gente chega, pergunta: ei, quem é o último da fila? Quando a gente sabe quem é o último da fila, a gente vai lá e fica atrás do último. Agora aqui nós temos o Pedro preenchendo o espaço do último, porque ele foi o último a chegar, o último elemento a chegar. O Fábio, como agora é o primeiro da fila, também vai ser atendido e sair da fila. Depois vem o Bento, o Caio, a Bia e o Pedro, né, pessoal? Até a nossa fila ficar vazia. Quando a gente vem e tira pessoas da nossa fila, a gente chama isso de desenfileirar. Agora, quando a gente coloca novos elementos na fila, a gente chama isso de enfileirar. A remoção é feita no início e a inserção é feita no fim. Nós tiramos um elemento, nós estamos desenfileirando. Nós incluímos outro elemento, nós estamos enfileirando. E isso, pessoal, é a ideia da fila. É assim que funciona na vida real.
E é exatamente assim também que nós usamos a ideia na estrutura de dados. Um outro exemplo que nós podemos utilizar para entender a ideia da fila é utilizando um simulador de fila. Essa parte representa o nosso início e essa outra parte representa o nosso fim da fila. Agora nós vamos adicionar novos elementos e nós vamos então começar a enfileirar. Percebam que como temos a presença de apenas um único elemento, ele vai ser o nosso início e também vai ser o nosso fim, o fim da fila. Para mudar essa situação, nós acrescentamos novos elementos. O B agora é o novo último da fila, porque ele foi o último a ser adicionado. E o A continua sendo o primeiro da fila. Vou adicionar novos elementos, o C, o D, e percebam que a cada inserção, o último vai sendo alterado. Antes nós tínhamos o A, depois passou para o B, o C, e agora nós temos o D, porque não possui outros elementos após esse D, né? O nosso último elemento. Para removermos, nós temos que fazer essa remoção no início. Como o início, nós temos o A representando o nosso primeiro elemento, nós vamos fazer essa remoção do primeiro. Quando a gente tira, a gente está desenfileirando. E a gente vai fazendo esse processo até a nossa fila ficar completamente vazia. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas funções que a nossa fila ela pode apresentar. Nós, inicialmente, temos que fazer a criação da nossa fila, logo nós temos que ter funções que permitam a criação da nossa fila, que a gente vai iniciar a nossa fila. Podemos ter a função de verificar se a fila está vazia. Porque se a fila está vazia é porque ela não possui nenhum elemento ainda. Podemos ter a função de verificar se a fila está cheia, que quando a fila está cheia, nenhum elemento a mais pode ser incluído no final da fila. Podemos também obter quem é o primeiro da fila, que isso é muito útil para a gente saber qual o tipo de elemento está na primeira posição, mas a gente faz essa verificação sem remover o primeiro da fila. Podemos também ter a função de tamanho, que nós obtemos o tamanho da nossa fila, porque quanto mais a nossa fila vai crescendo, mais o tamanho dela vai aumentando. E aqui nossas funções principais, que é enfileirar e desenfileirar. Quando a gente fala enfileirar, nós estamos adicionando um novo elemento no final da nossa fila. Em termos práticos, é como eu tinha dado o exemplo anteriormente. É como se uma pessoa entrasse na fila da fila de sorvete e ela ocupasse a última posição. E desenfileirar é quando a gente retira elemento no início da fila, que também em termos práticos é como se a primeira pessoa que está na primeira posição tem que ser a primeira a sair da fila, A ideia do first in, first out. Enfileirar, entrar na fila. Desenfileirar, sair da fila. Agora vamos mostrar para você o código em linguagem C da fila. Primeiramente, nós temos que começar com a definição da estrutura do nó da fila. Nós fazemos aqui uma struct para nodo, onde nós colocamos o elemento armazenado no nó e um ponteiro para o próximo nó da fila. Na definição da estrutura da nossa fila, nós temos que colocar um ponteiro para início e um outro ponteiro para fim. E uma variável tamanho, que vai fazer a contagem de quantos elementos estão presentes na nossa fila. Na função tamanho, o objetivo dela é só dar um retorno do tamanho atual da nossa fila. Já para criar uma fila, nós temos que iniciar o tamanho como 0 e o ponteiro de início como null e o ponteiro de fim como null. Na função de verificar se a fila está vazia, nós aqui damos um retorno, comparando aqui primeiramente se nosso início é igual a null. Caso seja igual a null, a gente vai retornar 1, dizendo que a nossa fila está vazia.
Caso contrário, retorna 0. Na verificação de nossa fila, se ela está cheia, nós fazemos aqui o uso de alocação dinâmica, onde nós tentamos aqui alocar dinamicamente um nó. Utilizamos um if else aqui, né? Comparamos esse ponteiro é igual a null, retornamos 1, indicando que nossa alocação falhou, e caso contrário, a gente dá um free aqui, né? Libera a memória alocada. Retorna 0, né? Indicando que nossa alocação ela foi bem sucedida. Na função de obter o primeiro da fila, nós primeiramente aqui verificamos se nossa fila é diferente de vazia. Se nossa fila é diferente de vazia, então é porque tem elementos, né? Então a gente aqui retorna esse elemento, né? E retorna também 1, indicando que foi muito bem sucedido. E caso contrário, retorna 0, né? O que indica que nossa fila está vazia. Na função de entrar elementos, nós também aqui fazemos uma alocação dinâmica. Esse ponteiro aqui a gente compara se ele é igual a null, vai retornar 0, né? Se a nossa alocação falhar. Caso não falhe, a gente entra nessa condição aqui do else, né? Onde a gente tenta inserir o nosso novo elemento. Já na função de remover elemento no início da nossa fila, primeiramente a gente tem que verificar se nossa fila é vazia. Se ela for vazia, vai retornar um 0. Caso contrário, caso nossa fila não esteja vazia, a gente entra na condição do else, né? Onde a gente tenta eliminar esse elemento no início da nossa fila. Então, quando que a gente deve utilizar uma fila? Em situações onde a ordem de chegada é importante, para armazenar e processar tarefas em ordem específica, e também em algoritmos que envolvam a espera ou processamento sequencial. E vamos nos lembrar que uma fila em estrutura de dados, ela funciona como uma fila no mundo real. Isso significa que a ordem importa, onde o primeiro elemento a entrar tem que ser o primeiro a sair, né? A ideia do first in, first out, onde o primeiro a entrar tem que ser o primeiro a sair. E tudo isso, pessoal, ajuda a organizar e gerenciar as coisas de uma maneira cada vez mais justa e eficiente. Então é isso, pessoal. Aqui foi só coisa básica, né, da fila. Eu espero que vocês tenham entendido aqui a minha explicação e valeu!